O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Atos dos Apóstolos 8:33. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Amém. Podeis sentar. O primeiro lugar que me leva a esse texto é a palavra que o mestre recebeu, né? Geração Jesus Cristo. Interessante que Deus e o Espírito Santo não levou para Isaías, mas o trouxe para cá, para o encontro de Filipe com o eunuco. Filipe, como todos nós sabemos, era um daqueles 7 que aceitou o cargo de ser um garçom, servir à mesa, e com muita honra ele fez isso. E dentro desses 7 estava um chamado Estevão, que esse sim foi o primeiro mártir. Esses homens que andavam com os apóstolos, esses homens que aceitaram o seu lugar, o seu cargo. E esse texto que acabamos de ler é interessante, porque fala de uma humilhação. E a palavra humilhação, no dicionário, ela quer dizer baixar o nível, baixar o seu nível, baixar a sua estatura social, e você baixar e outros baixarem. E exatamente isso que o Senhor Jesus fez, né, na sua humilhação. E outra palavra que me chama a atenção, a justiça lhe foi negada. Centro de seleção e justiça. Quando eu fiz algumas traduções, o interessante foi que a palavra geração não tem nos outros idiomas. A maioria dos idiomas não tem, mas leva a palavra descendência. E a King James traz essa palavra descendência. Sabemos já que aqui será contada a história de Jesus. E essa justiça que lhe foi tirada está sendo trazida de uma maneira tão grande para cá. É tanto falado de justiça, justiça, justiça. Ele era o justo. E com a sua humilhação ele justificou a muitos. Esse justo teve a sua justiça tirada. E isso é uma coisa tremenda. Hoje, cada um de nós somos homens e mulheres. Muitos aqui desconhecem o que é a palavra medo. Já foi riscada da sua mente a palavra medo. Muitos aqui já têm isso. Nós somos a descendência, a geração que contará essa história, que contará esse último chamado sobre a terra. Temos que abraçar essa causa de uma maneira tal, como o próprio texto que lemos, né? Passava um eunuco, né? Dirigente lá da rainha de Candace, e simplesmente Filipe ouviu e obedeceu. Olha, desce que está passando lá. O Espírito falou com ele, ele foi, parou do lado da carruagem, fez exatamente o que lhe foi mandado, o que lhe foi ordenado. Nada mais e nada menos do que lhe foi ordenado. Nesse reino,
Nós obedecemos ordens. Nós seguimos sem dúvida nenhuma, né? Temos que seguir Jesus. E ele obedeceu às ordens. Obedeceu mesmo, até o fim, às ordens. E a humilhação dele, a justiça lhe foi tirada. Essa palavra é tão pesada que ele foi humilhado e não teve nem direito à justiça. A justiça lhe foi negada, porque ele via uma descendência. Ele via alguém. Nós somos os últimos dessa linhagem, da linhagem de Estevão. Estevão foi o que ousou pregar naqueles degraus. Ele ousou afrontar com a sua pregação, pois ele sabia onde estava a verdade. Hoje, nós sabemos onde está a verdade. Essa voz te chamou até aqui. Essa voz que você tanto procurava, que eu tanto procurei. Eu entrava em templos assembleianos, ficava atrás e dizia, não é essa voz. Eu entrava na quadrangular e dizia, não é essa voz. Quando vinha pregadores de fora, eu ia, atravessava cidades, ficava atrás e dizia, Senhor, o Senhor não está aqui, não é essa voz. Me dá onde está o teu povo, me dá onde está a tua voz. Foi a oração de muitos aqui, ou não foi? E eu encontrei essa voz. Quando eu encontrei essa voz, eu não tive dúvida, era a voz que eu estava procurando. A pregação Jesus é o Rei, foi a primeira que eu ouvi aquilo, eu disse, está aqui a voz que eu tanto procurava. Achei, é essa voz. Nós entendemos onde está a verdade. O Senhor Jesus nos dirigiu para uma linha reta agora. É simples. Ovelhas que seguem um pastor. Não dá para pegar outro caminho, não dá. Vai fugir do rebanho, vai sair da direção. Ele pode conduzir para as águas tranquilas. Ele pode conduzir para o pasto verdejante. Foi isso, exatamente isso, que Filipe, Estevão fizeram. Os apóstolos disseram, não, nós vamos cuidar da palavra. Vocês cuidem desse negócio aí de servir mesa. Muita gente disse, os diáconos eram simplesmente pessoas que serviam mesas. Foi esse título tão engrandecido dentro das igrejas caídas. Mas era simplesmente isso. Servos. E foi um desses que o Senhor Jesus e o Espírito Santo conduziu ao martírio. Foi esse que a chuva de pedras veio. E eu lembro de um livro, quando eu li, que era uma carta do Tiago, mas Tiago, o irmão do Senhor, que estava por detrás, e ele via Estevão sendo apedrejado, e Estevão caía e se levantava. E ele, na sua carta, ele falava assim, se entregue, homem, caia de uma vez. Mas Estevão não, diz que o Estevão sorria no final. Ele via algo. Nós sabemos o que ele via. E Filipe foi conduzido grandemente, até no final, quando o eunuco lá disse, aqui tem água, o que nos impede de ser batizado? Ele é batizado e Filipe é levado. Lá na frente, Paulo, quando tem aquela profecia que o homem amarra o cinto nas suas mãos, ele está na casa de Filipe. E as filhas de Filipe profetizavam. Olha como Deus guarda os seus, olha como é andar num caminho, olha como é levar a direção de um guia, de uma liderança séria. Quando Estevão foi martirizado, tivemos a primeira diáspora, né, onde todos eles foram espalhados, mas eles não foram espalhados quietos, eles saíam pregando o evangelho. Alguns ficaram em Jerusalém. E diz a Bíblia que apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém.
E os outros foram espalhados. E saíram levando essa palavra gloriosa. E essa palavra chegou em lugares longínquos. Diz os historiadores que Lucas foi enforcado na Grécia. Lá naquele lugar. Outros chegaram muito longe. E essa palavra foi com eles. Todos nós somos a descendência de Jesus. A descendência daquele que cravou em pedras a sua lei. E depois trouxe ela em pergaminhos. Ela veio sobre papiros, andando até chegar em livros. Homens que deram a sua vida para levar essa palavra adiante. Quando o Império Romano dizia não podia nem orar um Pai Nosso na língua inglesa. Mas existiram homens como John Wycliffe, que desafiaram tudo e foram adiante. E esses homens inspiraram outros como William Tyndale, que levou a palavra mais adiante. Enquanto isso, Martim Lutero já lutava em outro canto, traduzindo a palavra que hoje temos num aparelho que carregamos em nossa mão. Será que temos noção do que é isso? Homens que carregaram a palavra com a própria vida, derramando o seu próprio sangue. John Hus, quando morreu, cantava louvores. William Tyndale, quando estava preso, o homem que traduziu a Bíblia King James, todos os nobres da Inglaterra vieram e disseram: podemos te salvar, homem. Só renegue, nós te tiramos daqui, tu continua a tua tradução. Tu não temes o fogo? Diz que tinha um fogo na frente, ele queimou a sua mão até o osso. E diz: eu não temo nada, só temo o julgamento do meu Deus. Esses homens trouxeram essa palavra até agora, até nesse momento. O rei aceitou aquilo que o William Tyndale tinha traduzido, já lá de trás, de John Wycliffe. John Wycliffe tinha um povo que eles chamavam de os Lollards, os tagarelas, os que não se calavam. Quando chegavam a polícia e dizia não pode, eles falavam mais. Eles falavam, e eles chamavam na língua deles os tagarelas, os faladores. Esses homens falam demais. E eles continuaram falando. E o William Tyndale veio com essa força. E morreu pelo fogo, por aquela palavra. Que o rei James achou por certo traduzir. O nome dele era Tiago, mas ele era da descendência do James, então veio a King James. William Tyndale, quando morria, ele falou: Senhor, abre os olhos do rei. E o homem que estava lá enforcou ele nem conseguiu ser queimado. E o rei disse: traduza essa palavra. Eu enfrentarei o Império Romano, eu enfrentarei a Igreja Católica. E essa palavra foi traduzida na Inglaterra e tomou tal fôlego, porque até hoje a língua inglesa invade os continentes. Hoje se fala muito no mandarim, mas todos fazem curso de inglês. A língua inglesa é uma língua falada em todos os lugares. E quando os ingleses saíram com essa palavra, quando entraram no Mayflower e invadiram os Estados Unidos da América, essa palavra chegou até lá. E dali ela se espalhou de uma forma absurda pelo mundo. Ou seja, das pedras veio vindo até a nossa era de hoje. Até chegar até nós. Hoje nós temos dicionários. Podemos pegar uma palavra, ver o que ela significa. Esses homens não. Esses homens deram sangue. Temos sim que honrar o sangue de Jesus Cristo, mas também honraremos o sangue desses nossos irmãos. Eles levaram adiante uma coisa tal, que é a mesma coisa que nós acreditamos. Eles ouviram a voz que nós ouvimos. E foram em frente. E o Senhor Jesus viu essa geração toda
até chegar aqui, nesse momento, a justiça dele foi negada. Na sua humilhação, o Rei dos Reis desceu do seu trono e tomou a minha cruz, a sua cruz. Os guspes eram para nossa cara. A coroa de espinhos era para nós. Isso é pregação já antiga. Hoje, estamos num tempo tal que uma nova dispensação chegou à terra. Veja cada um que está do seu lado. Esse é o povo que pode entrar dentro das mansões celestiais, com todos bradando e dizendo, é contada a descendência dele. Quem pôde contar a geração dele? A sua vida foi arrancada dessa terra, mas ele deixou a semente que germinou, a semente que morreu e deu muitos frutos. Deus achou uma voz. Deus encontrou o pastor Tupirani. Deus achou essa voz. Mas ele também te encontrou. E agora ele começa a olhar para você. Para cada um aqui. É tempo de vestirmos essa camisa tal qual. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Os caminhos estão tão abertos, tão abertos. Eu imagino Martinho Lutero com vários dicionários tentando traduzir aquela palavra. Hoje você pega o seu celular e fala algo em português e ele refala em inglês, mandarim, espanhol, italiano. Você está entendendo isso? Você está entendendo o leque de trabalho que abriu? Homens que deram a sua vida inteira para traduzir o Antigo Testamento. Nos dias de hoje, o que esses homens fariam? O que essas mulheres da Rússia que tiveram que atravessar cidades inteiras a pé, quando muito numa bicicleta, tinham páginas da Bíblia, não tinham nem Bíblias inteiras. O que eles fariam nessa geração de hoje? O que eles fariam? Deus diz que aqui está o melhor. Hoje é o dia de pararmos e pensarmos nos nossos irmãos do passado, que dedicaram uma vida inteira, negaram tudo, negaram família, negaram sua própria saúde, e no final negaram sua vida, para levar essa palavra. Hoje, novamente, estamos aqui. Temos uma palavra a ser levada. Uma palavra forte. Uma palavra dura. E diante dos nossos irmãos, entre aspas, até que ponto estamos dispostos a sermos humilhados também? A termos a nossa justiça negada. Porque não foi falado, nós contaremos a história dele. Então nós precisamos ter a nossa justiça negada. Precisamos ter ela cortada. E seguirmos adiante. O caminho é tão simples. O caminho é tão sem trabalho. E ao outro lado, tão trabalhoso. Como eu sempre ouvi, a Escritura é tão fácil que em simples 3 versículos nós explicamos tudo, mas tão difícil que estudaremos ela a vida inteira e nunca entenderemos. É assim. Temos direções, temos caminhos a ser seguidos. Ficai em Jerusalém, ide por todo o mundo. Desce até aquela carruagem, prega a minha palavra. Façam isso, façam aquilo. Deus nunca, jamais vai deixar nós seguirmos sem a sua direção. Basta atentar e abrir os ouvidos para o que Ele vai falar,
Pois Ele vai falar. Ele tem falado. Ele tem falado a nossa vida inteira. Cada um que está aqui, Ele falou. Não é fácil chegar nesse lugar. E muito menos permanecer aqui nesse lugar. Então você já é um vitorioso. E eu não entendo como muitos podem entrar, permanecer nesse lugar e ir para o inferno. Na minha mente isso chega a ser impossível. A humilhação dele. A humilhação dele. Ele foi humilhado. Você imagina você na sua posição, já sendo humilhado? Tem gente que não gosta. Você simplesmente senta num banco. Não, peraí, eu sou da restauração. Não é bem assim. Imagina agora ele. Ele. Em Hebreus 5, 8, diz que ele aprendeu pelo que ele padeceu. E no 9 diz que ele foi aperfeiçoado. E agora ele é fonte de salvação para todos. Isso é impressionante. O próprio Senhor da glória foi lapidado. Não é isso que diz Isaías 53? Agradou a Deus moê-lo. Deus se agradou em moer o seu filho. Eu tenho uma palavra para mim e para todos nós. Prepara-te para ser moído. Prepara-te para... Não é isso o evangelho? Pega a tua cruz e me segue. Não, mas eu vou escolher a minha cruz. Não escolhe. Quem escolhe a sua cruz já perdeu. A cruz quem escolhe é Ele. Tem um louvor que diz, ela tem a sua medida, o seu tamanho. Deus um dia a escolheu. É isso aí, Ele que vai escolher. Se Ele agradou moer o seu filho, por que vamos fugir do moedor? Precisamos chegar a esse moedor, porque esse moedor que levou ele a ser aperfeiçoado e ser fonte de salvação. Quem aqui não quer ser fonte de salvação? Mas para ser a fonte de salvação, precisa passar pelo moedor. Precisa ter a sua justiça negada. Precisa sim. E o caminho é esse. O caminho é exatamente esse. Ouvir o seu guia. A palavra não diz? Estávamos como ovelhas perdidas, que não tem pastor. Agora temos. Agora temos. Te imagina onde você estaria nessa manhã. Glória a Deus, você está aqui. Eu estou aqui. Nós estamos nesse lugar, ouvindo coisas gloriosas. Tá certo que hoje vocês estão ouvindo a mim, não estão ouvindo o pastor. Mas eu pedi para Deus me usar essa manhã. Pedi muito. Eu andei por caminhos procurando essa voz. Andei sempre procurando essa voz. Algo dentro de mim falava comigo, tem alguém pregando a palavra de Deus. Eu não aceitava que num púlpito subiria um político, num momento... Imagina agora, estamos aqui na parte da manhã. Um político falando aqui meia hora. Você vai para casa e daí? O que você aprendeu? E outras coisas que eu nem imaginava que existia. Uma igreja que não parava 20 minutos para pedir oferta. Eu nunca sonhei isso, que existiria um lugar assim. Que levava a palavra tão a sério que não parava para isso. Ou seja, eu fui o mais surpreendido ainda. Essa voz que tem nos guiado, que tem nos levado além, que não é uma voz de brincadeira, que é uma palavra tão séria, tão dura, que realmente é a palavra como temos
lido a nossa vida inteira nas Escrituras. Espada cortante de 2 gumes. É essa aí que entra na divisão da alma e do espírito. Essa palavra. Essa é a tal palavra do sim, sim, não, não. Essa é a palavra verdadeira. Essa era a palavra que era gritada dentro de Jerusalém. Com 12 homens e mais um junto com eles, sujo de barro, andavam como uma quadrilha entrando nos lugares e a multidão se reunia. Esse é o profeta de Nazaré. Esse é o homem que conta as parábolas. Ele faz os cegos enxergarem. Ele tocou no leproso e ele não é leproso. E o leproso foi curado. A fama dele era levada, antecedente ele. A tua fama, a fama, a geração Jesus Cristo, antecede a tua chegada. Tu és daquela igreja. Isso é incrível. Ontem estávamos aqui e um irmão mostrou e perguntou assim: onde você mora lá? É bairro Progresso? Eu disse: é bairro Progresso. Pois é, tem um cara aqui falando do teu carro. Eu passei e alguém fotografou. Isso acontece direto, acontece com todo mundo aqui. A nossa fama está antecedendo tudo. São frases reveladas do alto. São palavras vindas de Deus. Quer dizer que um muro com 200 pichações, uma pequenininha assim, essa que todo mundo vê? Milhares de carros passando com frases escritas de tudo, mas aquela que todo mundo vê, tem algo aí. Tem algo aí. Preparem-se, Filipes, pois Deus os encontrará dentro da caverna e dirá: desce, desce porque eu tenho uma obra contigo. Desce até lá, apaga esse fogo de dentro da tua caverninha aí, está na hora. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Uma descendência, uma geração, carregando o brasão do nome dele dentro de si. Homens e mulheres que não entendem mais o que é medo, que não entendem mais a palavra cale-se, se ela não vem do alto. Isso é riscado dos dicionários. Uma nova palavra, um novo mover. Pessoas que ensinarão, homens que acham que são doutores em divindade. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco. Vamos honrar tudo aquilo que já foi feito, todas as lágrimas que esse homem teve, tudo aquilo que ele renegou. Escuta só, você acha que você tem renúncia? Pensa nas tuas renúncias, não chega nem ao pé. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é cruz. Nesse lugar eu achei a palavra verdadeira, a palavra que não faz massagem. A palavra que não é paz, paz, paz. Mas a palavra que é a espada que sai da boca do Senhor. A espada daquele que tem os olhos como a chama do fogo. Essa é a palavra que nós encontramos. Vamos honrar ela. Para que ficar com as nossas próprias palavras? Se nós temos a palavra do Senhor. Para que criar os nossos próprios meios se nós temos o meio dele? Que é certo que funciona. Ou não funciona? Todos nós aqui não vemos que isso funciona como um coletivo e como individual na vida de cada um? Ou vai me dizer que você saindo com a camisa não chama a atenção? Agora cria uma frase tu e eu quero ver tu chamar a atenção de alguém. Não tem atenção chamada com as tuas frases.
Filipe não podia sair descendo e no final de tudo ainda ser arrebatado, se ele não estivesse no local certo, na hora certa, e não ouvisse a voz certa de comando. Existia um comando, sim. Imagina se Filipe disser, não, Pedro, eu vou ficar aqui em Jerusalém junto com vocês. Não. Vê, o próprio Paulo, muitas frases nós temos forte, quem trouxe foi Paulo, essas grandes frases. Ele, quando o próprio Senhor da Glória apareceu para ele, ele disse, vai lá, Paulo, faz o que tu quer. Não, vai na rua direita, vai lá, tem um homem lá, Ananias, vai lá. Depois ele disse que, eu estudei, mas eu não fui pregar. Eu fui ter com a igreja em Jerusalém. Foi falar com Pedro. Foi falar com aqueles. E esse é o caminho certo. Não, Jesus falou comigo, vou fazer agora. Não fez. Não fez. E quando fez o que quis, se deu mal. Se deu mal. Se deu muito mal. Porque quando o Senhor saiu daqui, ele falou para Pedro, apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Tinha uma liderança. E até o próprio Paulo escreve, sobre o ministério de Pedro e sobre o ministério dele. Ele entendeu isso. Ele entendeu o lugar dele. Ele entendeu a humilhação dele. Aquilo que reputei por ganho, hoje tenho como perda e lucro. Essa minha perda se tornou num lucro para mim. Porque eu não era nada, eu andava por aí fazendo e acontecendo. Tanto que quando aconteceu essa primeira diáspora, foi o próprio Paulo que estava perseguindo ali dentro. Foi ele mesmo que estava sendo um dos maiores perseguidores da igreja. A hora certa de tudo. Alguns foram pegos, mortos. Outros partiram e pregaram o evangelho. Outros ficaram em oculto. Assim nós entendemos. Cada um teve a sua direção. E deixa eu falar uma coisa. A direção vem muitas vezes com humilhação. Porque, eu vou fazer isso? Não, é isso daí mesmo. Essa é a direção. Ou faz ou morre. Ou faz ou está fora. Ou faz ou está cortado. Muitas vezes tem volta. Muitas vezes consegue-se voltar, O vaso que quebra e o oleiro faz de novo. Amém. Mas fica sabendo, o vaso que quebra e o oleiro faz de novo, nunca mais é o mesmo vaso. Nunca mais consegue ser o mesmo vaso. Eu fui quebrado. Como eu gostaria não ter sido quebrado e continuar como o vaso que eu vinha desde o começo. Mas por a minha própria soberba e achar que tinha alguma direção, fui quebrado. Temos que seguir uma só direção. A direção que vem do púlpito. Essa é a direção. Não temos ouvido coisas gloriosas, curas, pessoas com chamado ministerial de música, coisas gloriosas. Será que é preciso falar dos livramentos que Deus trouxe aos nossos meios? Temos aqui Elias rachando com o judiciário, rachando com o juiz, rachando com o delegado, continua aqui. Cada quarta-feira e domingo, ele está aqui pregando. É um símbolo que Deus guarda os seus. E como guarda. Balas perdidas nunca te acertam. Você passa por gente morando em lugares aqui perigosíssimos. E continua lá.
Porque você está numa direção, você está numa estrada que te levará à glória. Alguns aqui serão martirizados, e quando entrarem pelos portões celestiais, vai ter um corredor gritando: vencedores! Vencedores! E no final dele alguém esperando: eis as tuas vestes. Tu fostes fiel, eu sou fiel. Existe um lugar de glória, existe uma estrada a ser trilhada, e existe um lugar para cada um de nós, no céu, aqui na terra. Fica no teu lugar. Temos que nos pôr no nosso lugar. O nosso lugar é esse, sentado no banco e obedecendo às ordens. Esse é o nosso lugar. Ou porventura alguém aqui quer ser maior do que o próprio Jesus Cristo? Não temos esse direito. E quantas profecias dizendo que Jesus está no nosso meio, pregando aqui para nós. Isso é muito sério. Eu não sei quantos entendem isso, mas isso é cravado dentro de mim de uma tal maneira que é incompreensível. Há pouco tempo eu tive um sonho, e o sonho era complexo, mas chegou num ponto do sonho, eu disse: nós estamos no céu com aqueles que estavam comigo, e eu disse: vamos procurar Jesus. E eu saí do sonho desesperado, tentando achar Jesus, e entrei numa salinha. Quando eu olhei, tinha um homem de costas, e eu corri e disse: é Jesus. Quando virou esse homem, era o pastor Tupirani. Eu dei 2 passos para trás e disse: Senhor, eu andava com Jesus o tempo todo. Isso cravou dentro de mim. O irmão Marquinhos veio aqui e disse em profecia: Ele é Jesus. Entenda como quiser. Tem um Espírito que pode te explicar todas as coisas. Você está num lugar glorioso. Você está num local onde esses 7 bilhões nem sabem o que é isso. Foi escolhido. Realmente, como quando Jesus desce e escolhe aqueles 12. E não só aqui, mas o povo que ainda escuta. Em várias partes do mundo. Temos uma missão. E essa missão ainda não foi totalmente revelada. Mas estamos caminhando nela. E nós, diferentemente de todos os outros que estão aí fora, temos uma liderança. E uma liderança que não quer arrancar a lã nem as unhas da ovelha. Mas ao contrário, prefere ser humilhado. Prefere ter a sua justiça negada. Para ver o povo do Senhor crescendo. Todos nós estivemos dentro de igrejas onde perguntávamos alguma coisa e nunca era respondido. Hoje eu vejo o último Elias gravando vídeo para ensinar pandeiro, ensinando, parando em festa, não, toca assim, toca desse jeito, parando, rindo na porta, fazendo todas essas coisas, e muitos se confundem com isso. Temos que sim. Você está disposto a dar a vida por Jesus? Eu estou. Pois é. Eu te apresento Jesus. Eu te apresento Ele. Eu te apresento Jesus. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus habita em glória inacessível.
Mas ele revelou o seu filho. O seu filho. Hoje nós podemos ver o filho dele. Eu dou minha vida por essas palavras que eu estou falando. Essa dispensação é gloriosa. É gloriosa. A restauração de todas as coisas. O tapete de sangue para o próprio Senhor da Glória vir e implantar o seu milênio. Essa é a hora que estamos vivendo. Aqueles sem nós não seriam aperfeiçoados. Tu é a perfeição dos teus irmãos. Tu és a perfeição de todos que morreram na arena. Tu és a perfeição. Então, sede perfeito. Como é perfeito o teu pastor. Temos um exemplo. Temos um caminho. E eu termino essa breve palavra deixando bem claro. Prepara-te para ser moído. Pois esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é deixar o ombro em carne viva carregando a cruz. O evangelho verdadeiro é dizer, isso daí é líder de prostitutas, líder de safados. Esse Jesus aí é um boca suja. Esse Jesus é isso daí. Certo somos nós, fariseus, saduceus, falamos as coisas certas. Jesus disse, vocês falam as coisas certas? Vocês falam nada, vocês ficam enrolando todo mundo para comer a comida dentro da casa da viúva. É isso que vocês fazem, longas orações, falam palavras difíceis para enrolar todo mundo. Aqui não. Aqui a palavra é clara. É linguajar do povo. É para entender mesmo. Porque ele está no meio dos humildes. Ou não está? Ele está no meio dos humildes. Ou você viu Jesus indo pregar para Herodes, para Pilatos? Ou você viu ele nascer num berço de ouro? Não, ele nasceu dentro do estrume de vaca. Lá, na manjedoura. Na palha que os animais comiam. Teve que nascer ali. Humilhação. Essa é a palavra. Humilhação. Se alguém tiver que te exaltar, que seja Deus. Não foi isso que o Senhor ensinou? Pô, te assenta lá no final, não te assenta aqui na frente da mesa. Porque na frente da mesa do banquete é para quem tem honra. Daqui a pouco o dono vai chegar, o dono do banquete, vai dizer, pô, esse cara não é tão honrado, então senta mais lá pro final. Mas não, se tu estiver lá no final, o dono vai dizer, pô, não te assenta aqui no final, meu amigo, se assenta aqui. Ou seja, não escolha o teu lugar. Simples assim. Não temos que escolher os nossos lugares. Humilha-te a ti mesmo. Desce a casa do oleiro. Desce. Temos que descer. Cada vez mais. Pô, que ele cresça. Que nós diminuamos. O próprio Senhor da Glória ensinou lições que são gloriosas. Nós ouvimos isso a vida inteira. João diz, não, eu que tenho que ser batizado por ti. Não. Vamos fazer como o Pai mandou. Vamos cumprir a vontade do Pai. A ordenança foi o quê? Que tu me batizasse. Não interessa que eu sou agora, a ordenança é do Pai. Quando chegou na hora de Jesus assumir, ele comandava. E acabou. Em praça pública ele falou, eu sou. Os judeus disseram, pô, eu sou é Jeová. Ele está falando que ele é Deus, pega a pedra, mata ele. Não, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Chegou a hora da dispensação dele. Cada momento na sua vida foi programado por Deus.
Cada momento foi programado por Deus. Temos a hora perfeita para tudo. E deixa eu terminar te falando. Que glória sentar nessas cadeiras. Cada culto que eu passo aqui, no momento dos louvores, eu estou ali atrás, falando assim, por Jesus, obrigado. O Senhor me trouxe num lugar onde eu nunca esperava. Nunca esperei estar num lugar como esse. Nunca. E nunca quis estar num lugar como esse. Nunca tentei na minha vida estar num lugar como esse. Sentar num banco como esse, ouvir o que eu tenho ouvido. Estar olhando para os santos da última hora. Estar vendo aqueles que vão adentrar o grito da meia-noite. A promessa verdadeira está no nosso meio. O Espírito da restauração invadiu esse lugar. Pois a hora é essa. O momento é oportuno. Deus quer levantar dentro de ti a descendência dele. Deus quer fazer brotar dentro de ti as palavras dele. As palavras que ele já fez brotar dentro do Mestre. Essa é a nossa promessa. Esse é o nosso chamado. E para sermos alguma coisa, temos que entender que a nossa justiça foi tirada. Não vem com esse papo não, justiça, justiça. A tua justiça foi tirada, a dele foi. Que justiça que tu quer ter? Tu vai ter justiça se esse púlpito falar que tu tem justiça. Senão ela é arrancada de ti. Não foi assim com ele? Pai, passa de mim esse cálice com tanto. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quando foi a hora dele se humilhar, ele aceitou como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Faz um milagre, fala alguma coisa, diziam os grandes. Faz alguma coisa para mim aí. Tu és mesmo o rei? Qual é o teu reino? O que tu fazes? Não. Ele tinha a hora certa para cada coisa. Ele entendeu o seu tempo. Então, apaga da tua mente esse negócio de glória. Apaga isso da tua mente. Hoje, enquanto é tempo, apaga isso, esquece. É hora de humilhação. É hora de descer à casa do oleiro. É hora de obedecer ordens. Ou será que um exército faz o que quer? Será que um exército vai fazer como quer? Se fizer como quer, vamos virar que nem Pedro. Não lavo meus pés, não deixa as crianças virem. Será que queremos isso? Pô, e João, senhor, como é que fica João? Fazendo um monte de perguntas, vamos fazer tendas aqui. Não, não era a hora dele. Quando chegou a hora dele, até a sombra dele fazia prodígios. Então, vamos apagar toda a nossa glória hoje, que tal? Vamos tirar da nossa mente o eu sou. Vamos tirar isso e vamos colocar eu sou um escravo. Eu sou um servo. Deixa ser contrariado, vamos ser contrariados. Vamos dizer, é isso mesmo, eu pensava que eu ia fazer isso, mas agora eu vou fazer isso. É isso daí, amém. E eu vou seguir. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixa que a tua ira suba até o pecado. Não, sai rangendo os dentes, mas obedece. É isso daí que precisamos. Seguir a direção. E a direção é Pastor Tupirani, o último Elias, a voz da restauração. Fora desse lugar não há Jesus. Fora desse lugar não há evangelho. Esse é o ponto que Deus escolheu. Esse é o ponto que vai gerar a sua descendência, a sua geração Jesus Cristo.
Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo e que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via descer do céu e passava aqui pelo Senhor a palavra zelo. E essa palavra, ela chegava até o nosso irmão Rômulo. E o Espírito Santo me deu uma palavra, irmão Rômulo, para te dar. Assim como o apóstolo João, ele tinha um amor tremendo pelo Senhor Jesus. E o Senhor vê o que tem no seu coração pelo sacerdote. Ele sabe do seu amor, sabe da sua dedicação por esse púlpito. Se vier uma bala perdida, você é capaz de se atirar na frente da bala por causa desse homem. Tamanha é o seu amor por este púlpito. Tamanho é o seu amor por essa obra. Tamanha é a sua dedicação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, essa visão cessou. Logo depois, louvado seja Deus. É tamanha a glória nesse lugar. Logo depois eu vi a igreja se transformar em pequenos galhos. Só que alguns irmãos já estavam com um tronco formado. E desses troncos começavam a sair folhas. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi 2 estradas. Só que essas estradas eram estrada de floresta. E foi aberto no meio da floresta essas estradas. E vi uma estrada comprida e larga. E vi uma estrada bem estreitinha. E vi quando uma multidão caminhava pela estrada larga. E vi quando chegou na metade da estrada. Eu vi se levantar uma parede de fogo. E logo depois, na estrada curta, na estrada estreita, eu vi quando se levantou uma parede de água. E o Senhor me deu uma palavra. A parede de fogo é o juízo que Deus trará, que está trazendo para a humanidade. E a parede de água é a palavra que sai deste lugar por misericórdia do Senhor. Até aqui, pastor. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando, o senhor estava me mostrando o planeta Terra, como se ele fosse um disco, tá? E esse disco, ele tinha sua rotação um pouco atrasada. É como se a Terra estivesse girando mais lentamente, entende? E logo a seguir, depois que o Júnior estava louvando, essa visão continuou e o Senhor estava me mostrando, né, que como esse disco ele era muito grande, é como se fosse a Terra, tá? E o Senhor era colocado uma escada e o Senhor subia e juntamente o Senhor levava a igreja, chamava a igreja, a geração de Jesus Cristo. E o Senhor me fez entender, me deu um discernimento, dizendo que o Senhor estava dando mais um tempo para a nação ouvir a voz da restauração. E logo depois, quando o irmão Altair estava louvando o primeiro hino, o Senhor me mostrou um coral muito grande, irmão, muito grande no céu, onde o próprio regente era o Senhor Jesus. Amém. Amém. A irmã do Piara está por aí? Acho que não. Não. Mestre, essa palavra seria direta para mim entregar para ela mesmo. Eu faço. Falo agora ou aguardo para entregar diretamente para ela? Não, ia ser entregue, mas aqui ia falar aqui? Aqui. Pode falar. Então. Posso falar? É o seguinte. Deus tinha mandado entregar para ela o seguinte, e a palavra de hoje poderia ser doce como mel na boca, porém no ventre dela seria amarga como um fel, e que a Bíblia dela já não tem mais nada escrito, está branca, foi arrancado
todas as frases da Bíblia, todos os livros, estão páginas brancas. E essa poderá ser a última chance de vida dessa mulher. É isso. Amém. Mestre, o Espírito Santo me mostrou e haverá situações de guerras e muitas guerras aqui na igreja. E haverá situações e vai ser gasto muito dinheiro, muito recurso. Mas Deus manda te dizer, e Ele é o teu recurso. Não faltará nada, pode gastar à vontade. O Senhor é o teu recurso. Amém. Até aqui Deus falou. Paz, guerreiros. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, no começo dos louvores, Deus me deu uma visão com os irmãos da África, onde eu vi próximo uma pedra, né, fazendo aquele trabalho de divulgar 2070, Jesus voltará. Então eu vi aquelas letras pegarem fogo, mestre. E aquelas letras começavam a subir no céu da África. Quando eu olhei o semblante dos irmãos que estavam em volta ali, fazendo aquele trabalho, o semblante deles brilhava muito. Então o Espírito Santo me atentou para o céu. Eu vi aquelas letras se transformar num grande chicote de fogo. E aquele chicote, ele começava a espalhar pelo aquele continente africano. Uma coisa incrível. Quando eu olhei embaixo dos irmãos, onde os irmãos estavam, Deus me fez observar a casa onde eles moravam. Tinha uma mulher que eu não sei quem é, e eu via que aquele fogo, ele ia em direção a essa mulher. Só que essa mulher, ela parecia que ela queria entrar nesse fogo, fazer parte desse mover, desse projeto. E ali aquela visão cessava. Amém. Aconteceu algo aqui, mestre, no começo, que eu fiquei um pouco assim, né, até para escrever. Eu vi os irmãos receberem fuzis mesmo. Interessante que esse fuzil ele era pesado, e Deus me fez observar que o irmão Paulo Roberto, assim, quando ele recebeu, ele sentiu que aquilo ali era um pouco pesado, mas ele segurava firme. E eu vi os anjos trazerem as munições desses fuzis, e eu vi que as balas eram de ouro. Só que eu vi os irmãos saírem com ele, mas quando os irmãos saíam, aquele fuzil ficava branco. E quando eles apontavam, em vez de sair aquela bala, saía água. Que coisa incrível. Louvado seja Deus. Ainda nos louvores, eu via descer assim do céu alguns tapa-olhos brancos. E nesses tapa-olho, na parte dos olhos, tinham duas telas pequenas e a sigla, né, GJC, que é a sigla da geração Jesus Cristo. Só que cada um tinha que pegar, aquilo não era dado. Cada um tinha que pegar esse tapa-olhos. Amém. Durante a ministração do irmão Romo, eu vi, mestre, algumas cadeiras balançavam. E enquanto o irmão pregava, as cadeiras se tornavam firmes. Tem um jovem, esse jovem que está do lado da irmã Noelma, eu olhava para você, irmão, mas você estava sentado, mas eu não via a cadeira embaixo do irmão. E Deus me deu uma outra visão, irmão, com você. Eu vi um caminho que você estava seguindo, e tinha algumas ruínas nesse caminho. E eu vi 3 mulheres, irmão.
uma mulher olhava para você e eu vi um facho de luz sair dela. Daqui a pouco aquele facho se tornava em vidro e rachava, e aquela mulher também caía. Depois eu vi uma segunda mulher, e ela também soltava um facho de luz até você. Depois eu vi aquele facho de luz se tornar em vidro, caía, aquela mulher também caía. E eu vi uma terceira mulher, irmão. E essa terceira mulher, ela brilhava muito em sua direção, mas ela não se tornava em vidro e também não caía. E ela te puxava até ela. E assim te manda dizer o Senhor. Essa terceira mulher é a geração Jesus Cristo. E Deus manda te dizer que ainda tem um projeto na sua vida. Assim diz o Senhor nesta manhã. Aleluia. Irmão Fernando, você chegou aqui com dor no braço, não foi, irmão? Eu vi um anjo, irmão. Ele se aproximou de você, encostou no teu braço. Eu consigo ver ainda agora, irmão. Louvado seja Deus. E Ele mexe no teu braço nesta hora, irmão. E Ele restaura a tua saúde nesta hora. Louvado seja Deus. Irmão Rafael Felipe, eu vi o irmão sentado num carro preto, irmão. Dirigia. Esse carro tinha atrás: o meu Deus não é assembleano, e os dizeres do ministério, Bíblia assim, Constituição não. Somente isso, irmão. Amém. Ainda durante a palavra do irmão Rômulo, eu vi, irmão, 2 espadas de ouro ser tatuada no seu peito, irmão, em forma de X. Amém. Ainda durante a palavra do irmão Rômulo, mestre, eu vi esse púlpito pegar fogo, mas fogo mesmo. Depois ele se transformou num trono de ouro. E esse trono, ele reluzia uma luz muito forte, e ele atraía alguns. Irmão André, quando esse púlpito te atraía, ele te puxava, eu vi uma mão clara, irmão, puxando a sua mão direita, o seu braço direito, para que você não se achegasse a esse trono, irmão. E ali essa visão cessava. Amém. Quando o irmão Rômulo mencionou de adentrar as mansões celestiais, eu vi, irmão Rômulo, uma luz muito forte, irmão. Estava assim atrás de você o tempo todo, enquanto o irmão ministrava, enquanto o irmão pregava. Amém. Irmã Noelma, no começo dos louvores, irmão, eu vi uma grande aranha. Essa aranha, ela te lançou uma rede e te puxou daqui, você ficou pendurada. E o culto foi passando. Depois Deus me deu uma outra visão, eu vi 3 borrachas brancas. Uma se posicionou do teu lado, outra do lado do irmão Marcelo e outra do lado da irmã Eronilde. Mas interessante, irmão, que eu vi um anjo com um pedacinho de pão, e ele entregou a você esse pedaço de pão, irmão, que é para a irmã comer. E ali essa visão cessava. Amém, mestre. Até aqui. Amém. Eu tive uma visão, enquanto eu estava pregando aqui, eu vi como se fosse um apagador, e ele se posicionava na cabeça de alguns, e ele ia apagando certos pensamentos, certas coisas que viriam da pessoa mesmo. Esse é o entendimento que eu tive. Então ele apagava isso de alguns. E novamente eu vi aquela prensa fazendo jornal, que saía desse lado aqui. E essa prensa dessas pessoas que eram apagadas viravam esse jornal. E a prensa
tatuava, né, as palavras do ministério nessas pessoas que vinham e sairiam por aqui. E o entendimento que eu tive, né, só poderá passar por essa prensa e ser tatuado essas palavras quem não tiver os seus próprios conceitos. E essa manhã, assim diz o Senhor, Ele deu a chance de muitos apagarem a sua glória, a sua própria glória, aquilo que era pensamentos gloriosos de cada um. E Ele só apagou daqueles que permitiram isso e que permitirão que isso continue no esquecimento, sendo apagado. Amém. Louvado seja o único Deus. Você tem sentido Deus nessa manhã? Tem visto que Deus é real? Aliás, que nos últimos dias, muita gente viu que Deus é mais real do que o que se sabia. Deus não nos chamou para brincar, porque não brinca com sofrimento, não brinca com o sangue de ninguém. E muito menos com o sangue do seu próprio filho. Por isso você que tem as suas oportunidades, se agarre a elas. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus é misericordioso, dá oportunidades, mas não despreza a justiça. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Não existe outro ministério sobre o planeta Terra, e não existe outro que tenha existido, que tenha falado tanto de justiça. Para falar em justiça, tem que ter vestes limpas, porque a justiça certamente será feita. Bendito Deus, glorioso Pai, nós te damos graças por tuas grandes obras e os teus feitos inigualáveis. A tua mão é poderosa, o teu juízo, Senhor, é tremendo e eficaz. Os teus atributos todos são manifestos, ó Deus, cada um ao seu próprio tempo. Como as tuas muitas dispensações sobre o planeta Terra, assim são as tuas muitas dispensações sobre a vida de um ser humano. Mas assim como começam e terminam as tuas grandes dispensações, também assim o teu mover sobre a vida dos homens. Por isso, Senhor, olha para nós, olha para os que querem, para os que desejam, para os verdadeiros, para os que clamam, para aqueles que querem esperar no Senhor, porque sabem que o Senhor não tardará. Assim, então, nós te glorificamos nesta grande oportunidade, Senhor. Fortifica o espírito e a alma dos verdadeiros, para que sejam cada vez mais verdadeiros. É o nosso clamor, Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus. Mestre, Deus me deu essa visão. Eu vi um jovem, mestre. Esse jovem, ele estava num que parecia um rio. Nesse rio tinha uma correnteza. E eu via que esse jovem, ele vinha contra essa correnteza. Esse jovem ele vestia uma camisa branca, uma camisa verde e uma camisa vermelha. Eu vi ele andar contra aquela correnteza, e nessa correnteza haviam vários obstáculos. E eu via, quando chegava em determinado lugar, ele tinha que subir, e descia muita água daquele lugar. Então ele subia e passava para o outro lado.
e nesse lado eu via pedras vindo em direção a ele, mas ele continuava andando contra aquela correnteza. Eu vi galhos de árvores vindo em direção a ele, e ele continuava andando contra aquela correnteza. Depois eu vi, mestre, um cavalo branco vindo em direção a esse jovem, e ele se desviava desse cavalo. Vi também um cavalo amarelo, ele se desviava também desse cavalo. E vi também um cavalo preto, e ele também se desviava desse cavalo. Então vi quando esse jovem tirou aquela camisa branca, verde e vermelha, e jogou aquela camisa na água, e a camisa foi embora, seguindo a correnteza. Depois veio um outro obstáculo, esse jovem subiu esse obstáculo e continuou naquela água. Depois, mestre, no final eu vi uma cachoeira de água muito límpida, muito cristalina, e embaixo refletia o nome Geração Jesus Cristo. E Deus me mandou dizer que esse jovem era o Senhor. E ali essa visão cessava. Louvado seja Deus, irmão. Senhor Deus bendito, glorioso, leva-nos na tua graça, na tua paz, Senhor. Mas com o espírito da guerra, Senhor. Com o espírito da justiça, da fome e sede, ó Deus, daqueles que anseiam ver justiça. E assim nos despede, pois nós somos os teus últimos guerreiros